A vida. A vida é uma constante do tempo. O que é a vida? A vida é algo curto, que deve ser apreciada. A vida, nas palavras da minha sábia mãe, é algo feito de escolhas. Existem diversas formas de definir ela, mas a única certeza que existe sobre ela é... Ok, deixa isso pra lá, eu não sou Ludo viajante. Mas recentemente eu vi uma obra que me fez pensar um pouco sobre isso, e eu vim aqui compartilhar com vocês. Majoran Tabitabi, ou também conhecido como o anime da bruxa do foda-se graças ao menino Mateuso, é uma light novel que ganhou uma adaptação em anime no ano de 2020 e chegou a fazer um certo sucesso na época. Mas, hoje em dia, a obra se encontra no limbo, sem a menor previsão de uma segunda temporada. E como eu não ouso esquecer das waifus que eu me apaixono pelo caminho, eu, Raider, vou levar vocês nessa jornada. Mas antes de uma jornada começar, precisamos nos preparar. E aqui conhecemos a Elaina, uma garota cheia de energia, que escuta da sua mãe sobre as incríveis histórias de uma feiticeira chamada Nikki em um livro. Assim, a jovem Elaina, encantada com as histórias da feiticeira, acaba descobrindo seu sonho, se tornar uma bruxa e viver aventuras que fossem tão incríveis quanto as histórias que ela ouvia naquele livro. Ela se dedica dia e noite para alcançar seu sonho, conseguindo finalmente aos 14 anos passar no teste de aprendiz de bruxa, se tornando uma das mais novas a atingirem tal resultado. E cheia de confiança, ela comemora com seus pais. Mas como nem tudo são flores, que bruxa ousaria ser professora do mais novo prodígio? Dessa forma, a Elaina bate de porta em porta e é rejeitada diversas vezes, e quase sem esperanças, ela vai até a floresta onde supostamente vivia uma bruxa. Quase indo embora, pois achava que seria recusada, a Elaina é aceita como discípula da bruxa da poeira estelar, passando o mês inteiro apenas fazendo tarefas domésticas sem praticar nem um pouco de magia. E é claro que a Elaina já estava de saco cheio de ficar fazendo essas coisas, mas ela apenas guardava pra si. Era assim que ela resolvia as coisas. De repente, sua professora propõe um teste a ela, um duelo 1 contra 1 entre elas, e após receber uma pressão enorme de sua professora em combate, a Elaina simplesmente quebra, se sentindo incapaz. Onde estava toda a habilidade que a fez passar no teste? Por que a Fran não a treinou durante todo esse tempo e só a enganou? Por que isso tudo estava acontecendo? Sua mestra então chega pra ela e a consola, e pela primeira vez elas têm uma conversa franca. A professora Fran reconhece o valor da Elaina e seu talento, falando que ela a superaria em pouco tempo. Ela tinha um talento e a vontade para se tornar uma ótima bruxa, mas esse também era o defeito dela. A Elaina não precisava carregar o mundo nas costas. Ela deve se impor. Se ela não gosta de algo, diga que não gosta. Se sentir mal, expresse. Guardar tudo pra si só vai te fazer perder o controle em uma hora. A Elaina é uma pessoa forte e superaria qualquer provação. Foi por isso que sua mestra testou até o limite dela. Então, dessa vez sem mais truques e provações, a Elaina finalmente iria começar seu treinamento. Tendo o talento de sobra, era hora de maximizar isso adquirindo experiências. Assim, num piscar de olhos, ela e sua professora treinam dia após dia. Foi um tempo divertido para as duas, até que finalmente a Elaina supera sua mestra e se torna uma bruxa de fato, recebendo o título de bruxa cinzenta, e no dia seguinte sua mestra parte para sua terra natal. Assim a Elaina conclui seu treinamento. Logo depois, a Elaina se prepara para partir em sua jornada e ir em busca do seu sonho. Assim é a vida. Algo passageiro com ciclos. Tempo é valioso, por isso devemos aproveitar cada momento. Em um piscar de olhos, você sai da infância e começa a entrar na vida adulta, e o mundo todo cai sobre suas costas de repente. É difícil lidar com ele. É normal ter medo, mas é natural do ser humano, faz parte do crescimento individual de cada um. Beleza que é um prólogo bem demorado de 18 anos, para alguns a experiência pode ser um Dark Souls das reviews de classe social, mas se a vida é uma jornada, os aprendizados que ela propõe são as lições de vida. Não existe um certo ou errado para elas, mas é quase como um senso comum. Por isso, eu vou seguir um caminho diferente. Eu proponho falar sobre 4 histórias do anime, apenas 4. Desculpa quebrar a quarta parede e o fluxo do vídeo, mas relaxem, pois eu trago felicidade. Entre suas viagens vagando por diversos lugares, a Elaina se depara com um jovem rapaz, um mago, filho do chefe de uma vila. Ele estava andando enquanto coletava momentos felizes de outras pessoas. Ele conta a Elaina que estava fazendo isso, pois a menina que ele era apaixonado estava se sentindo pra baixo recentemente. Isso faz a Elaina se lembrar sobre uma história do livro que sua mãe lia pra ela. Uma história sobre o homem que viajou pelo mundo coletando belas paisagens para mostrar a sua esposa que estava adoentada sem poder sair de uma cama. Porém, a Elaina não se lembrava do final da história. Casualmente, o garoto a chama para almoçar em sua casa e relutantemente a Elaina aceita. E conhecemos a garota porque um garoto era apaixonado. A garota não passava de uma criada da família do garoto, mas o garoto não ligava para isso. Porém, a infelicidade estampada no olhar de uma pessoa que foi arrancada de sua família e escravizada é notável. Seu futuro, sonhos e ambições e sua própria liberdade foi tomada pelo chefe da vila, condenada a uma vida miserável por outro ser humano tão miserável. O que aconteceria se você mostrasse a beleza e felicidade que o mundo pode proporcionar a uma pessoa que jamais poderá desfrutar de tais coisas? A Elaina se lembra do final da história que havia nas aventuras de Nick. Após o marido retornar para sua esposa e mostrar a beleza que ela jamais poderia ver, o resultado de tal história é infeliz. E após o almoço, a Elaina parte, se perguntando o que poderia acontecer com a garota. Mas lá no fundo, ela não queria saber. Ela não quer saber. Acho que ninguém quer. A realidade de cada pessoa é diferente das demais. Não é errado querer melhorar a sua. Ter ambição para conquistar seu sonho
o essencial, mas sua realidade não é a realidade dos outros. Você provavelmente não vai viver um romance escolar de um anime. Você pode não ter uma namorada, não ter o corpo daquela modelo do Instagram, não ter 5 Champions igual Cristiano Ronaldo. E tá tudo bem, você não tá competindo com ninguém. Se comparar só vai te destruir. Deves conquistar as coisas para si, não para se satisfazer baseando-se nos outros. Diferente da Nino, você tem o poder de mudar a sua realidade, então faça por você. E se alguém mexer com você, pense nisso. Pense na vingança. Em meio às suas viagens, a Helena se depara com um país completamente destruído, e a única coisa que permanecia de pé era o castelo da família real. Chegando lá, Helena se depara com uma das princesas que havia perdido suas memórias, e lá ela conta que a única pessoa viva do reino e um demônio estava destruindo o país a cada noite, e ele não pararia até que um dos dois acabassem um com o outro. Assim, Mirarose começa a recobrar suas memórias aos poucos. Ela era uma bruxa assim como a Helena, e com a ajuda da Helena, ela faz os preparativos para destruir o demônio. A noite chega e após a perseguição, o demônio cai na armadilha de Helena, e Mirarose, após recuperar completamente as memórias, o massacra completamente. Mirarose enfim põe um fim à vida de seu pai. Por viver um amor proibido com o servo do castelo, perdeu seu amado, amaldiçoando seu pai e o condenando a consumir seu próprio reino conscientemente. Sua vingança causou a morte de milhares de inocentes, a troco de quê? O rei sofreu por ter destruído o próprio reino, mas ela não teria mais seu amado de volta e os inocentes não passam de vítimas. Ela havia se tornado uma rainha sem súditos, enquanto a Helena, bom, ela vai embora continuando sua jornada, até porque tem que ter muita fé pra tanta maluca. E convenhamos, não são problemas dela. Ela é só uma viajante que vive sua história e conhece a dos outros. É uma jornada, tem partes felizes, tristes, desafiadoras, mas são apenas fases dela. Mas não tem nada tão reconfortante quanto um reencontro com uma pessoa amada. No meio de suas viagens, a Helena se depara com a cidade de magos. Eles trabalhavam em transportes e diversos serviços que usavam magia. Era algo novo, uma experiência a ser aproveitada. E de repente, alguns alunos da academia de magia a abordam e tentam a capturar. Mas é a Helena, né? A minha bruxa lança Fuga das Fugas. E no final do dia após fugir dos alunos, a professora Fran aparece. Ela era a professora desse país. Assim a Helena passa um tempo nesse país com sua professora e amiga, ensinando os alunos, tendo conversas e aproveitando o tempo ao lado de uma pessoa querida. Entretanto, a vida é uma constante e despedidas são comuns, faz parte dela. Por mais triste e agridoce que elas sejam, é natural. Sim, elas passam um último dia juntas, aproveitam a cidade e pela manhã a Helena partiria. Ela não queria se despedir, pois o sentimento de tristeza podia a consumir, mas não tem nada melhor do que uma surpresa agradável nessas horas. Uma despedida especial, então a Helena continua sua jornada. Entre suas idas e vindas, ela continuaria vivendo sua própria vida, escrevendo sua história e participando da história das outras. A Helena chega numa cidade e como o dinheiro não cresce em árvore, ela precisa fazer um freelance de bruxa, encontrando um cartaz de serviço anunciado por outra bruxa. Ao chegar no local, ela conhece a bruxa Estelle, que explica a situação e oferece um grande pagamento. Ela queria voltar ao passado para salvar sua amiga de infância Selena, que por conta dos traumas de ter perdido seus pais e ter lidado com um tio miserável, acabou o matando e consequentemente sendo condenada à morte. E o carrasco da sua execução foi nada mais nada menos do que sua melhor amiga Estelle. Não houve um dia sequer que a Estelle não remoesse o sentimento de culpa e remorso. Motivada a salvar sua amiga, ela estudou magia do tempo e após 3 anos ela finalmente terminou os preparativos. A Helena aceita o serviço e junto elas voltam ao passado para salvar os pais da Selena. Por sorte, a Estelle encontra a Selena no caminho e pôde expressar todos os sentimentos guardados em seu peito. Assim a preparação começa. A Estelle escolta os pais da Selena para um lugar seguro, enquanto a Helena estava espreitando a casa à espera do assassino, mas ele não apareceu, e o anel que compartilhava a magia da Helena com a Estelle começa a brilhar. A Helena corre atrás do rastro e de repente o anel para de brilhar. Ao chegar no local, se percebe que nunca houve um assassino. A Selena nunca teve um tio que a fez mal, foram seus próprios pais que a feriram. A maquiagem de uma família perfeita escondia a cruel realidade. Mas não tem tempo. A Estelle no chão, os pais da Selena já não estavam mais aqui. Cabia a Helena pôr um fim nessa história. Mas esse problema não é dela, e sim da Estelle, a vítima da história. Enganada pela Selena, nunca sequer foi considerada pela sua amiga. E mais uma vez teria que pôr um fim na vida dela. Doloroso, né? Mas quem se importa com esses sentimentos? Dor, tristeza, frustração, ódio, todos foram sacrificados. A Estelle sacrificou tudo, até porque não havia nada que valesse a pena se recordar. E pela segunda vez ela põe um fim à vida da Selena, sacrificando todas as suas memórias. Após retornarem ao tempo atual, a Helena sai rapidamente da casa da Estelle. Não havia mais sentido algum naquilo. Ela não é do tipo que se envolve. Os problemas não são dela. Ela vive sua jornada e é espectadora da vida dos outros. Mas no fundo, ela é só uma humana, assim como todo mundo. Foi um dia pra ser esquecido. Sofrimento, frustração, medo, desespero, uma mistura de tudo condensado. Naquele momento, a Helena só desabou. A vida é um mar de possibilidades.
E com tantas possibilidades, só existe lugar para uma escolha. Suas escolhas te levaram e moldaram em quem você se tornou hoje. Você pode se lembrar de suas escolhas, as opções que teve e com certeza já se arrependeu de algo. Pensou que se tivesse feito uma escolha diferente ou tomado um caminho diferente, as coisas não seriam como são agora. E isso nos leva ao último episódio do anime. A Elaine acaba passando pelo país dos sonhos e ao chegar lá, ela se depara com todos os lugares que já esteve. Boas lembranças, lembranças ruins, todas no mesmo lugar. E ao adentrar o castelo da Mira Rose, ela encontra não só uma, mas diversas versões de si. São 16 ao total contando com ela, as mais diversas personalidades de si mesma. Ao falar com elas, a Helena é chamada de Helena protagonista, assim ela assume o controle do grupo. Porém, uma das Helenas atacava todas as outras por raiva por elas terem o que ela não tinha. Contextualizando, no episódio 8 do anime, a Helena acaba perdendo seu cabelo no caso de Mistério. Porém, a Helena do mal não havia conseguido recuperar seu cabelo, e após acabar com as outras 14 Helenas, só sobrou elas duas para se enfrentarem. E foi um duelo pareado, não havia uma vantagem, e após um longo embate, nenhuma das duas tinham forças para pôr um fim naquela luta. E a Helena fala consigo mesma, ela já nem sabia mais a razão de ter ido àquele país, talvez para encontrar uma outra versão de si mesma que não tivesse passado por tal sofrimento, enquanto a Helena que nós conhecemos queria ver outras possibilidades. Ela não iria julgar a si mesma, não tinha problema, era apenas ela. Faz parte da vida, e uma jornada é feita de possibilidades, escolhas que tomamos ao decorrer dela, infinitas possibilidades no seu horizonte. Entre idas e vindas, existem diferentes resultados para suas escolhas. Foi para isso que a Helena foi nesse lugar. Assim, ela faz as pazes consigo mesma, compartilhando seu diário entre suas diferentes versões, vendo as diferentes possibilidades. Seu diário de uma viajante se torna um livro sobre suas viagens. Não precisava ser igual às aventuras da feiticeira Nikki, era a própria história dela, a jornada de Helena. Então aproveite essa jornada que você criou a partir de suas escolhas. Não existe linha alternativa, mas desde que você aproveite quem você se tornou e contemple o caminho que você trilhou, você já vai estar no caminho certo.